Um, dois, três. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Perícia Judicial e Extrajudicial. É com grande prazer a gente poder falar um pouquinho para vocês sobre recuperação judicial, o papel do contador, perito e a função de administrador judicial também. Vamos lá. Conforme a Silvia, o Júlio e o Eduardo já falaram um pouquinho, agora é minha vez de, em 15 minutos, fazer uma exposição flash. Então, eu vou fazer algumas perguntas e respostas para vocês para ficar fácil de compreender. Oportunidades de muito trabalho nessa época de crise, principalmente para as empresas que estão em situação de insolvência. O que seriam empresas em situação de insolvência? Aquelas que pedem recuperação judicial, que pedem falência ou alguém pede a falência delas, ou mesmo aquelas que, sem saber, necessitam pedir uma recuperação judicial ou extrajudicial, né? E o que o contador pode fazer nesse momento? O que é útil? O que é viável, o que o contador tem capacidade técnica para desenvolver. Bom, no começo da recuperação judicial existe a perícia prévia, ou também constatação prévia. É muito importante para que o juiz possa constatar se o pedido inicial da recuperação realmente, de fato, é procedente. Porque se não for procedente, não é viável economicamente ou juridicamente aceitar. Outro serviço importante, quadro geral de credores, tá? Para elaborar o quadro geral de credores é necessário também a análise de um especialista, de preferência contador, assim como advogado, economistas e administradores também podem fazer, porém o contador eu creio que é a melhor pessoa. Por quê? Como avaliar se um título de crédito, se um contrato que está sendo pedido crédito em uma recuperação judicial, também na falência, ele é adequado para se colocar no processo. Outros trabalhos é provar que a competência do administrador judicial para fazer o trabalho na recuperação é fundamental, tá? Melhor dica, prepare-se, estude a lei 11.101/2005 e aplique com muito trabalho e empenho. Segunda pergunta, é o momento de aproveitar maus momentos para ter boas oportunidades? Minha resposta é claro. A situação de uma enorme crise que estamos passando, tanto o Brasil como o mundo. Eu nunca tinha visto, depois da Segunda Guerra Mundial, falar de algo tão grande. É momento de reavaliação dos objetivos de cada negócio, seja de um cliente seu ou algum empresário que te procure. É momento de revisar as despesas, os custos fixos, variáveis e principalmente projetar de uma forma conservadora o faturamento. Porém, apresente ideias para os seus clientes. Faça acontecer boas ideias, como mesmo o Júlio falou, no chão da fábrica talvez esteja a solução. Como exemplo, eu até ia comentar, a ReHap em 3 dias transformou diversas lojas suas, inclusive dentro de shoppings, em CDs, centros de distribuição. Os seus vendedores se tornaram agentes de vendas online. Veja só que criatividade, que ideia bacana. É o momento de inovar, e agregar tecnologia e valor ao trabalho. A ciência contábil é algo muito fundamental nesse momento. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. O contador pode ser administrador judicial em uma RJ? Com certeza. Está aí no artigo 21 da Lei 101/2005. É um dos profissionais, assim como advogado, economista e administrador, que pode ser administrador judicial. E para mim, que eu sou contador e também estudei um pouquinho de direito, uma pós-graduação, fiz mestrado em administração, né? Eu me deparei com vários outros ótimos profissionais de diversas áreas, porém, para mim o contador é o profissional capacitado de avaliar a situação contábil, econômica, financeira e também contribuir na parte jurídica para examinar as dívidas e os ativos da empresa. Isso em todas aquelas que estão em estado de insolvência. Ou vocês conhecem algum outro profissional tão completo, tão bem preparado como o contador, que conhece os ativos e os passivos das empresas? Bom, é necessário um bom conhecimento jurídico. Por isso, ou você contrata um advogado ou busca especializar. Como eu me preparei, eu já falei para vocês, eu estudei e coloquei na prática. Quarta pergunta e última, preste atenção. Perito contador tem boa preparação na função da Lei de Recuperação Judicial, também tratada LRJF, tá?
é para fazer outros trabalhos. Quais são? Relatório mensal de atividades do devedor. No meu escritório eu trato ele como relatório de atividades do devedor, porque tem juízes que preferem que as empresas apresentem a cada trimestre ou cada semestre a situação dela, através das demonstrações contábeis, está na lei. Outro trabalho fundamental, que até o colega Roberto pediu para eu falar um pouco mais. Vamos lá, verificação dos créditos. O que é verificação dos créditos? É confirmar se um determinado credor que pede habilitação na RJ, ou mesmo quando a recuperanda apresenta na sua inicial o quadro geral de credores e apresenta os documentos, se aqueles documentos de fato são respaldados, se tem fundamentação para estar no quadro geral de credores. O quadro geral de credores normalmente dividido em 3 categorias, que elas são diferentes na situação de RJ e na situação de falência. Vamos falar na situação de RJ apenas. Categoria primeira, créditos com garantia real. Categoria segunda, classe trabalhista. Terceira, quirografários. Para simplificar, existe também aquela de microempresa e pequena empresa, a 4ª categoria. Pois bem, vocês conhecem um profissional que tem capacidade de analisar um contrato e um título de crédito, uma duplicata, uma fatura, para constatar se aquilo é legal ou não é, para se contabilizar? É o contador. Pois bem, esse serviço você pode oferecer para o seu cliente quando vai pedir a recuperação judicial, você pode oferecer para ele quando ele já está em recuperação judicial, para que você, como contador, possa dar fundamentação técnica e também fazer um parecer nos pedidos de habilitações, tá? Quando o administrador judicial analisa os documentos, pode ser que ele peça mais documentos para a empresa, para que tenha certeza absoluta que aquele pedido de habilitação de crédito é de fato ou não regular. Por outra via, a outra parte, que é o credor, ele vai ter a oportunidade de se manifestar, tá? E conforme o artigo 7º da mesma lei, em parágrafo 2º, o administrador judicial tem que dar a oportunidade, e isso é feito através de um edital, que o administrador judicial solicita para que seja publicado, para que os credores se manifestem. Mesmo que você, administrador, ou você, contador, está fazendo um trabalho, administrador judicial, digo, está fazendo um trabalho para a empresa e o documento que foi colocado na inicial da RJ, ele está sendo questionado se de fato é aquele valor. Vamos dar um exemplo. Eu estava fazendo uma análise esses dias, uma fundação que fez empréstimo para uma empresa de couros, ela diz que em vez de 600 mil, era 700 mil o valor que ela tinha de crédito. A empresa insiste que é 600 mil e a fundação insiste que é 700 mil. Eu estou analisando os documentos e submeti um parecer para que o juiz decida, que o juiz julgue. Eu mesmo poderia, como administrador judicial, apresentar o meu parecer. Porém, em determinados casos, quando o valor é muito relevante, eu também peço a decisão do juiz, para que não haja questionamento fácil. E num caso desse, se houver questionamento, por alguma das partes que não fique satisfeita, irá para o tribunal resolver. Tá? Valores menores, valores de 50, 100, 200 mil reais, se estiver evidente que a documentação não tem respaldo, eu mesmo decido, dou meu parecer e habilito corrigido o valor no quadro geral de credores. Uma última dica sobre oportunidades, que não é em RJ, mas prestem atenção todos os contadores que atuam como administrador judicial ou mesmo prestam serviço para administradores judiciais. Artigo 155 da mesma lei diz que no final da RJ no final da falência é necessário elaborar um relatório para encerrar. E adivinha o que ele pede? Ele pede quais foram os ativos arrecadados, quais foram os ativos alienados, vendidos, leiloados, e quais geraram receitas, e quais as dívidas, os passivos que sobraram e como foram pagos aqueles pagos. Pois bem, é como se fosse elaborar um balanço, mas um balanço mais claro, mais adaptado para que o mundo jurídico, os advogados, o juiz, o promotor e principalmente os credores compreendam. Pois bem, eu acredito que o contador é a pessoa para bem elaborar esse relatório. Vamos lá. Recado final.
Creio que o meu tempo já deu 10 minutos, tem mais alguns. Gostaria de também aproveitar essa ótima oportunidade nesse evento para dizer para vocês: o Brasil é especialista em crise. Passamos por muitas crises. Há meio século, quase, eu ouço falar de crise. O Brasil está estava superando uma crise. Os políticos parece que não perceberam, estão atrapalhando um pouco, na semana passada principalmente. Entretanto, a crise sanitária vai demorar mais tempo. Porém, busquemos de forma profissional, técnica, legal, contribuir para que o meio empresarial se recupere o mais rápido possível. Será muito melhor para a economia e para muitos brasileiros. Inovar e agregar tecnologia é o caminho. O brasileiro é criativo, desde o futebol. Então adapte-se e procure promover ideias boas para os seus clientes, ou no papel de administrador judicial, procure alternativas, dialogue com os seus clientes. Eu, por exemplo, mantive contato, montei grupos de WhatsApp com advogados e com empresários que estão em RJ para divulgar eventos do IBAJUD, Instituto Brasileiro de Insolvência, divulgar posições de juízes quanto à pandemia, quanto à crise econômica. Estou pedindo documentos para que eles me informem a situação de suas empresas, para saber se alguma vai fechar ou não. Um colega meu, advogado, falou logo no começo da crise que vários empresários, ele atua numa cidade de polo moveleiro, falou que vários empresários o procuraram no começo da crise para questioná-lo: mantenho ou não mantenho os meus negócios abertos? Pois bem, e você, contador, o que está fazendo para os seus clientes? Para apresentar-lhes informações, dados concretos, se ele deve ou não deve manter o seu negócio, se ele deve reduzir as suas unidades de produção, as suas lojas, se ele deve dar férias ou outras informações essenciais. Como está a questão tributária? Aproveite esse momento e venda o seu serviço. Tá? Home office foi uma outra oportunidade que fomos obrigados a compreender como trabalhar em home office. E para finalizar, é uma enorme e excelente oportunidade. Prestem atenção, o Brasil tem uma mão de obra barata. O dólar e o euro valorizaram 40% em 2020. Isso significa que para os americanos, os europeus e muitos outros países comprarem no Brasil está 40% mais barato. A mão de obra brasileira, o custo do Brasil ainda não é tão baixo como o chinês. Porém, é a oportunidade de vender os serviços. Preste atenção, divulgue, faça o melhor em seu trabalho. Para encerrar, vou deixar aqui um slide com um pouco dos nossos canais. Dê o seu like. Agradeço muito aos organizadores desse evento e principalmente à plateia e ao professor Alder, que teve essa excelente ideia de fazer o congresso eletrônico de perícia e perícia judicial e extrajudicial. Muito obrigado e até logo.